Boa tarde. Hoje é dia 10 de Nissan do ano 5783. Hoje é dia 1º de abril do ano de 2023. O dia 1º de abril é conhecido aí no mundo inteiro como o famoso dia da mentira, né? Porém, a verdade é o seguinte, a mentira, ela não deixa nariz nenhum crescer. Mas na realidade a mentira ela faz perder a confiança. Aí é que está o problema. Então por isso faça tudo em sua vida para que para que as pessoas não percam a confiança em você, ok? Então por isso, né? No mundo secular aí 1º de abril, dia da mentira, a mentira não vai fazer o nariz de ninguém crescer. Porém uma coisa é certa. O que acontece é o contrário. A mentira faz com que as pessoas percam a confiança em você. Faça por merecer confiança. Fale sempre a verdade, com amor, com cuidado, com zelo, com carinho, para que possam falar o que for de você, porém não poderão chamar você de um mentiroso. Entendeu? E é isso daí. E pode ter certeza de uma coisa. Quando se trata de confiança, as pessoas saberão que você é de confiança. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos nessa semana e hoje nós vamos concluir a Parashá Tzav, que está conectada com ordene. Assim diz o eterno Moshe, ordene a Arão e os seus filhos. Então esse ordene aqui não é no sentido exato, literal da palavra, daquela questão, eu ordenei, mas sim é no sentido de urgência, que significa, Deus tem urgência com que Arão e os seus filhos realmente obedeçam o mais rápido possível aquilo que está determinado para a inauguração e a consagração, né, tanto do tabernáculo como dele e dos seus filhos, a unção sacerdotal, ok? E a mensagem central dentro desse aspecto é que, de fato, Deus tem urgência em que nós venhamos pôr em prática o seu santo querer. E isso está conectado com a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje, né, reservado para a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre a questão de conduzir, levar, elevar a criação à sua plenitude. Ou seja, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. É a nossa tarefa suprema dentro desse aspecto aqui. Ok? Baruch Hashem. Hoje é o 7º dia da semana, é o sagrado dia do Shabat. E, portanto, nós estamos no 7º dia, é a conclusão da nossa Parashá da semana. E a partir de amanhã, né, o 1º dia da semana, sempre quando inicia uma nova porção, uma nova Parashá. Então, a partir de amanhã até o próximo Shabat, nós teremos aí exatamente as questões pertinentes, Pessach, né? Então, toda a nossa toda a leitura, todas as questões pertinentes da semana, sempre serão focando em Pessach, né? As mensagens de Pessach. Então, nesse aspecto. E na semana seguinte, é onde nós estaremos, então, né, continuando com a sequência das porções. Então, não amanhã, mas no próximo dia 8, deixa eu ver se é dia 8, no próximo dia 9, melhor dizendo, de abril, aí nós vamos retornar às porções normais e semanais, com a porção de Shemini, né? Mas a partir de amanhã, até o próximo Shabat, tudo está ligado, conectado com Pessach, Omer, né? A contagem de Omer, e é onde nós vamos estar aí durante toda a semana, pela graça bendita de Hashem, falando sobre estas questões aí, ok? Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é a data de nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então amanhã
nós estaremos falando mais sobre o nosso Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, né? A data do seu nascimento. Então, amanhã nós estaremos falando sobre isso daí, a data do seu aniversário. A nossa sétima porção de hoje, ela está no capítulo 8, e vamos até do versículo 30 até o versículo 36, encerrando o capítulo 8, bem como nós vamos concluir então a nossa paraxá da semana de Tzav, ok? Vamos falar um pouquinho sobre Korban, mais um pouco, né? Então, e a palavra final do nosso Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, ok? Baruch Hashem, né? Shabbat Shalom, a nossa querida irmã Isabel Marmol Piso, lá de Franca, juntamente com a Fátima, a Camila, o Guilherme, a Harumi, a Flora, bem como o Chico, a Rosiane e toda a família por aí, né? Então, Shabbat Shalom para vocês, do coração para o coração de vocês, meus irmãos queridos que estão em Franca e região. A Maria Cristina, que está em Pirajuí, juntamente com a sua família, o Caio, a Ana Luísa, a Carol, que está em Bauru, junto com o João e a família dele ali, né? A Ana Cláudia, que está ali em Marília, junto com seus filhos, também o nosso querido e amado Shalom para vocês aí, ok? Temos aí o casal Maristela Maciel e o Ronaldo, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais. Aí está também o Israel, irmão Eudes Sá, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues Marília, nossa região aqui, né? O Josélio Tavares, da cidade de Silveiras, né? Interior de São Paulo, né? Nosso amado Josélio Tavares, que conhecemos no 7º seminário. Já nos conhecemos virtualmente há vários anos, mas pessoalmente foi agora, né? No 7º seminário, ali, Benei Noar, que foi em Tapsirica da Serra, ok? Temos aí a Genesi Tolentino dos Santos, né? A Genesi é de Londrina, Paraná. Temos aí a Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem. Quem mais está por aqui? A Manu Almeida também está por aqui. Shalom, shalom. Manu, por gentileza, coloca o nome da cidade aí que eu não estou lembrando agora. Baruch Hashem, né? Quem mais está por aí? Vamos ver aqui se a gente consegue decifrar alguns nomes a mais, né? Tem hora que o Gilberto Augusto, né? Da cidade de São Miguel dos Campos, lá de Alagoas. A Manu Almeida, Jundiaí, é mesmo, Jundiaí, perfeitamente, né? Agora lembrei, viu, Manu? Baruch Hashem aí, a Manu em Jundiaí, todas os Ben Noah e as Bat Noah de Jundiaí e região ali de Campinas, Jundiaí, o nosso Shabbat Shalom, a Jaqueline e o Luciano Picon de Osasco, São Paulo, Baruch Hashem, que também estão aí presentes ao vivo e a cores, Baruch Hashem, né? O Gilvan Freire também está por aí. O Gilvan é de... Vamos ver se eu consigo ver aqui a cidade dele, se ele postou aqui. Postou a cidade, Gilvan? Não vi. Aí posta de novo aí para a gente aparecer aqui, por gentileza. A Berenice Altafine, juntamente com o Cássio, as filhas a Cassiane e a Beatriz, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Baruch Hashem, né? Então é isso daí, amados. Pela graça bendita de Hashem, vamos falar mais um pouquinho sobre os Korbanot, que nós estamos essa semana falando bastante sobre os sacrifícios, né? Então, só para recordar rapidamente, né, o que é Korban, sacrifício, ok?
Diferente das religiões pagãs, os korbanot não têm sacrifício humano, enquanto que as nações pagãs e as ideologias pagãs por aí afora vai, né, tem os seus sacrifícios de animais e humanos no meio da história aí, ok? Então, os korbanot, os sacrifícios judaicos são só de animais, farinha, louvor, ok? E corações quebrantados e contritos no seu arrependimento, na sua teshuvah para com Hashem, ok? Korban, e tem o radical, né, da palavra korban, ela está conectado com o adjetivo karov, que significa fechar, né? Então, o objetivo aqui diferente dos sacrifícios das religiões pagãs e das nações pagãs, que colocam o sacrifício humano no meio da história, né? Os korbanot aqui, que Deus dá a direção para o fazer, né? Com o objetivo em que o ofertante se aproxime de Deus. Deus não está nem atento de uma forma assim para compreendermos a importância para com os sacrifícios em si, os korbanot, seja de animais, seja de aves, seja de farinha fina de trigo, seja do louvor, seja do coração quebrantado, né? Ele está conectado exatamente com o ofertante, que vem se aproximar dele. De que forma? Um coração quebrantado, um espírito contrito e confissão da boca, ou seja, professando a Hashem, louvor, adoração, gratidão e realmente professando a Hashem o arrependimento dos pecados, né? Então esse é o objetivo de Deus em si, ok? O Gilvan Freire é da cidade de Paulo Afonso, lá na Bahia. Baruch Hashem, juntamente ali com Carlos Magno, né, da Bahia, o Mário Leal, né, que é o emissário ali da Bahia, Dias Dávila e região ali, Baruch Hashem aí, ok? Então, hoje nós vamos ver o que? Sobre os korbanot. A pergunta é, como se trazia o korban? Como que se trazia o sacrifício? Então aqui os nossos mestres trazem para nós 5 aspectos sobre essa questão que são: primeiro, havia aproximadamente 3 dúzias de tipos de sacrifícios. A Torá especifica exatamente que tipo era ofertado para qual necessidade. Cada um tinha uma necessidade específica. Um korban poderia ser uma ovelha, cabra, boi, vaca, carneiro, rola ou pombo, né? Somente animais kasher que eram trazidos para o korbanot, para os sacrifícios. Também tinha a farinha de trigo refinada, assada ou frita em várias formas, e também o vinho bom, né? Além da oferenda de tamid, que era uma ovelha trazida 2 vezes ao dia, que era a oferta de tamid, 2 ovelhas levadas 2 vezes ao dia. Os sacrifícios eram trazidos no Shabat, na lua nova e em todos os dias festivos mencionados na Torá. Então os sacrifícios podiam apenas ser oferecidos no templo, independentemente de quão distante a pessoa morasse. Aqui há uma observação muito séria a fazer sobre isto, que coloca por terra, mais uma vez, né, além dos korbanot de Hashem, não pedir, não exigir em hipótese nenhuma o sacrifício humano. Deus, ele nunca pediu, não pede, não pedirá sacrifício humano. É impossível Deus pedir um sacrifício humano, ponto. Ok? É isso daí. O Gilvan Freire está falando ali de o senhor Moacir, né? Também lá de Salvador, lá do grupo Estudos da Torá, lá junto com o Paulo, a Chesca, o Vitinho, né?
o pessoal ali do grupo Estudos de Torá, Baruch Hashem, né? A Malu, da cidade de São Sebastião, ali no Distrito Federal, né? O bairro, né? Lá em Brasília também, chegando por aí, Baruch Hashem. Então aqui, amados, o que os nossos mestres nos trazem, os sacrifícios podiam apenas ser oferecidos no templo, independente de quão distante a pessoa morasse. Ou seja, todo sacrifício ele tinha que ser levado e ofertado dentro das dimensões do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, ou literalmente, né, a casa do templo, a casa de Deus, etc. e tal. Então, dentro das dimensões do tabernáculo no deserto e o templo em Jerusalém, os corbanotes, os sacrifícios, só podiam ser ofertados ali dentro do templo e no seu pátio, né? Os muros, no deserto, os muros eram as cortinas que faziam os limites externos do Mishkan, o tabernáculo. Em Jerusalém, o que demarcava os limites do templo eram as suas muralhas, os seus grandes muros. Então, só do portão para dentro do Mishkan, o portão para dentro do templo, somente ali que podiam ser ofertados os sacrifícios. Qualquer sacrifício que fosse feito fora dos muros do Beit Hamikdash, o templo de Jerusalém, era considerado profano, portanto, não aceito por Deus. Então, qualquer sacrifício, seja ele de animal ou humano, feito fora do muro, é profano, não é aceito por Deus. Entendeu? E o tal da pessoa que foi colocada aí como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ainda por cima, além dele, segundo diz o histórico aí, além dele ser sacrificado fora do templo, ainda ele foi fora da cidade de Jerusalém. Quer dizer, totalmente abominação para Deus. Abominação para Deus de dois modos. Sacrifício humano, Deus não aceita. Então só aí já cai por terra o tal de Cordeiro que tira o pecado do mundo. Segundo, certo? O sacrifício foi feito fora da cidade de Jerusalém. Piorou. Nos dois sentidos, nos dois níveis, é o pior do pior. Tanto de falar de um como falar do outro, é o pior do pior. Não dá para saber qual mais é o pior, o sacrifício humano ou o sacrifício fora de Jerusalém. Porque os dois são abomináveis para Deus, não aceitos por Deus. Entendeu? Então essa é a questão. Né? Ó, tira as vendas dos olhos. Ó, tira as vendas da mente para enxergar a verdade. Deixa de ser enganado. Deixa de acreditar na mentira. Ó, lembre-se que a mentira, ela não faz o nariz crescer. Simplesmente faz perder a confiança em você. Entendeu? Então, os sacrifícios podiam apenas ser oferecidos no templo, independente de quão distante a pessoa morasse. E por que isso? Porque o objetivo de Deus é trazer o ofertante para perto dele, não distante dele. Se o Beit Hamikdash, como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, de forma bem, vamos dizer assim, para entendermos, de forma bem visível e bem palpável, onde que Deus diz, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração estará voltado para este lugar. Que lugar? O templo em Jerusalém. Para as suas preces, para os seus sacrifícios. E aí pego, entre aspas, né, o Cordeiro Santo e tira de dentro das dimensões do templo, tira dentro da cidade, a cidade de Deus, e do lado de fora da cidade sacrifico, entre aspas, o Cordeiro Santo para perdão de pecados da humanidade. Aí fica difícil, hein? Aí fica difícil, entendeu? Então, por isso, né, são coisas simples, porque
Deus ele fala com simplicidade, gente, né? É só uma questão de ouvir, escutar. Você pode ouvir, mas se você não escutar, não vai entender. É essa a questão. Continuando, independente da distância que as pessoas estivessem, por mais longe que ela estivesse do templo, ela tinha que ir lá. Se fosse muito longe, ela pegava o animal que ela ofereceria como sacrifício, venderia o animal, pegaria o dinheiro, especificamente para essa finalidade, e chegaria em Jerusalém. Lá em Jerusalém, nas proximidades do templo, tinham as pessoas que vendiam as diversidades de animais que eram kasher para o sacrifício. Então aquela pessoa pegava o dinheiro, comprava o respectivo animal, adentrava do portal para dentro do templo e ali tinha os sacerdotes que recebiam os animais para fazer o sacrifício. E ponto final. Simples assim. Continuando, animais sacrificados deveriam ter um mínimo de 8 dias de idade e não possuir defeitos. A idade mínima era de 8 dias. Exigia-se que qualquer animal com falhas fosse trocado por uma espécie saudável. O animal substituído retornava a seu dono, né? Então, quer dizer, sem falcatruas, né? Sem falcatruas. Tem que ser da forma correta, como Deus o disse. Todos os corbanote, todos os sacrifícios, requeriam salgamento. Então, só que o sacrifício de animais, o reino animal. Sal, o reino mineral. Já temos dois aspectos aqui. O sacerdote e o ofertante fazem parte do reino humano, certo? Então nós temos 3 dos 4 reinos, já temos aqui, faltando a questão do reino vegetal. Vamos daqui a pouco ver o reino vegetal. Nunca era trazido à noite e jamais eram oferecidos após o tamid noturno, o sacrifício das ovelhas. Evidentemente, não havia crueldade com os animais. Todos eram abatidos de forma humana antes de serem ofertados. Os corbanote estavam mais livres de sofrimento que no atual abate rotineiro de aves e bovinos para o jantar. Ok? Quer dizer, os animais tinham o mínimo de dor no momento do abate, porque era a ordenança de Deus. O animal não podia sofrer. Aí nós abrimos um outro parênteses sobre o famoso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que as outras religiões por aí afora pregoam. Ou seja, temos o sacrifício humano, temos o sacrifício fora do templo e fora da cidade, e agora o terceiro ingrediente que vem ajudar em toda essa profanação. Tortura. Tortura. O sacrifício não podia sofrer tortura. Ele não podia ser castigado. Ele não podia sofrer para morrer. O abate era o abate humano, no sentido, com sentimentos humanos, no sentido do animal sofrer o mínimo de dor. E segundo consta o tal de, entre aspas, Cordeiro Santo, diz que apanhou para chuchu. Foi torturado, cuspido, bateram na face, chicoteado, e coroa de espinho, foi massacrado, totalmente tudo errado, tudo nulo, tudo sem a aceitação divina. São 3 ingredientes extremamente proibidos por Deus. Sacrifício humano, fora do templo e da cidade de Jerusalém, e com torturas, requintes de crueldade. Impossível Deus aceitar, entre aspas, um sacrifício desse tipo. Quem é inteligente entende. Quem tem ouvidos para ouvir, escute.
Segundo aspecto, diga o ofertante, muito obrigado. Na categoria de agradecimento enquadrava-se uma importante coleção de oferendas. Primeiramente, o Corban Todá, que é o sacrifício da graça. Este presente a Deus demonstrava o quê? Do ofertante para com Deus? Gratidão por ter sobrevivido a uma doença grave, por ter retornado em segurança de uma viagem marítima, ou da travessia do deserto, ou por ter sido libertado da prisão. Lembra os 4 aspectos? Em segundo, os Kodoshim, Kalim, que são os sacrifícios menores, eram trazidos ao templo para prestar tributo a Deus por importantes vitórias pessoais e de prosperidade. Estes incluíam oferendas de paz pública e particulares, né? Oferendas pelo primogênito, o dízimo do rebanho, e é importante assinalar aqui que as oferendas de paz nada tinham a ver com pecados, não eram sacrifícios para pecados, eram trazidas meramente para transmitir agradecimento a Deus, gratidão. O terceiro aspecto aqui fala sobre diga, sinto muito. A maioria dos sacrifícios para a expiação de pecados individuais e sociais, esses eram descritos como Kodeshei, Kodoshim, que significa os sacrifícios maiores. E incluíam a oferenda queimada, feita 2 vezes ao dia, simbolizando a completa submissão a Deus, a oferenda de pecado, trazida apenas pela violação involuntária de 43 mandamentos diferentes, a oferenda da dúvida, trazida quando em dúvida sobre se uma violação fora cometida ou não. Será que eu cometi um pecado? Será que eu não cometi um pecado? Então, já entendeu, né? A oferenda de culpa, trazida pelos crimes de furto, conexão indevida com uma serva, uma conjunção carnal proibida, ou mentir sob juramento, o falso testemunho, né? Nós não podemos de forma alguma estarmos conectados dentro dessas categorias aqui de furto, né? Relação sexual proibitiva, né? E ser uma falsa testemunha, né? Ah, mas o cara é meu amigo e eu vou prestar um testemunho. Eu sei que é mentira, mas é meu amigo, eu vou prestar um testemunho para ele, vou ajudar o meu amigo. Falso testemunho é crime, tanto na ordem secular do mundo, como na ordem espiritual. Também o serviço de Yom Kippur no templo incluíam diversos sacrifícios que expiavam pecados esquecidos do público em geral, ao passo que a segunda oferenda de Pessah expiava por alguém que não pudera trazer, né? O sacrifício por motivo de viagem ou outros impedimentos. Então, a festividade de Pessah, ela faz parte das festividades chamadas Grande Peregrinação, que é Pessah, Shavuot e Sukkot. As 3 festividades consideradas as festividades das peregrinações, ou grandes peregrinações. Não importava onde o judeu de 20 anos para cima estivesse, ele precisava comparecer 3 vezes ao ano nestas 3 festividades. Não importa a distância, vai voando, vai de tapete mágico, vai nadando pelo mar afora, vai de camelo, cavalo, asno, jumento, seja o que for. A partir de 20 anos para frente, ele precisa comparecer, ele precisava, né, comparecer nestas festividades. E por um motivo justo, ele não podia comparecer. Quando ele comparecesse, ele precisava levar uma oferenda por causa disso daí, ok? O grande Sanhedrin, que é a casa dos juízes, que era composta de 71 juízes, é a famosa Suprema Corte, a Suprema Corte judaica, ok? Essa Suprema Corte judaica, com diferença das outras Supremas Cortes espalhadas pelas nações,
Essa Suprema Corte aqui, o Grande Sanhedrin, eles tinham muita conexão com Deus e as mitzvot do Eterno, os mandamentos do Eterno. Eles não podiam sair do prisma dos mandamentos do Eterno. Se saísse, como diz o outro, ia saborear um gosto muito amargo por terem distorcido o mandamento divino, ok? Então, eles agiam exatamente dentro desse aspecto, como o grande Sanhedrin, ou a corte rabínica, eles precisavam sempre estar dentro da legalidade da Torá. Distorcer, desviar, retirar, acrescentar, cometer abusos dentro da sua função contra a vontade divina, quem vai tomar conta da questão aí é o próprio Deus, e aí, como diz, aí a briga fica feia. Então, essa corte rabínica, mais elevada nos tempos antigos, era obrigado a trazer uma oferenda de pecado, se uma ordem correta fosse expedida. Então, se porventura eles errassem em alguma ordem, eles tinham que reconhecer imediatamente, cancelar aquela ordem emanada da corte rabínica, o Sanhedrin, e aí então já imediatamente eles precisavam levar a sua oferenda de pecado, né? Um touro, a semelhança do Kohen Gadol, um touro, né? Ou algo semelhante, menos cordeiro, porque cordeiro nunca foi usado como sacrifício para pecado. O quarto item, o tempo para os dias festivos. Exigia-se que os dias especiais ordenados pela Torá fossem assinalados como sacrifícios, celebrando a ocasião específica. Uma oferta queimada adicional era oferecida em Rosh Hashanah, Yom Kippur, Rosh Chodesh, que é a lua nova, o Shabbat, o Pesach, né? No Persa era uma oferenda, uma por dia. Em Shavuot e Sukkot. Sukkot também era uma oferenda, uma por dia, durante os 7 dias. Então, uma oferenda queimada devia ser trazida por todo peregrino, quando de sua visita trianual ao templo. E a única oferenda de 2 pães era trazida por todo judeu por ocasião de Shavuot, né? E o quinto item, assinalar um acontecimento. Diversas combinações de korbanot eram trazidas por vários indivíduos, por mudanças de status espiritual. Tanto o homem como traziam uma oferenda queimada e uma oferenda de pecado para restaurar seu nível espiritual, assim como também no caso de uma mulher imediatamente após ter dado à luz, né? Então os seus sacrifícios são levados ali. Então, amados, esses são alguns aspectos a mais para conhecimento nosso, né, sobre a questão dos korbanot, né? Então, por isso, como diz os nossos sábios, né, todo aquele que estuda sobre os korbanot é como se ele estivesse exatamente executando o ato em si, né? Então, todas as bênçãos concernentes a isto, aquele que estuda a Torá e estuda os korbanot, sobre os sacrifícios, ele recebe estas bênçãos na sua vida, ok? Então, é isso daí, ok? Então, finalizando a nossa paraxá da semana, então aí a nossa 7ª leitura e mais Mafitir, a leitura final, capítulo 8, versos 30 a 36, na continuidade da consagração do Mishkan, tabernáculo no deserto, de Aharon e os seus filhos. Então nós temos aí os momentos finais desses 7 dias, né? Onde fala que não deixe a entrada da tenda da reunião por 7 dias, até o dia final de seus dias de inauguração, porque a consagração de vocês durará agora 7 dias. Então, a consagração de Aharon e os seus filhos é uma consagração que dura 7 dias. E aqui Moshe dá orientação para eles, segundo a orientação recebida divina, né? Então Moshe repassa a eles. Durante 7 dias eles não podiam abandonar o recinto, né? O Mishkan, né? Que demorou 7 dias, né?
O verso 35 e 36 fala assim: permaneçam à entrada da tenda da reunião dia e noite durante 7 dias e guardem as ordens designadas por Deus e vocês não morrerão. Ou seja, se eles abandonassem, morreriam. Uma vez que isto é o que eu ordenei, Arão e seus filhos fizeram tudo que Deus lhe ordenou através de Moshe. Ok? Alguns comentaristas, Esforno, Berraie e Ramban, Narmânides, melhor dizendo, então eles comentam sobre essa questão da seguinte forma. Esforno diz assim, né, sobre a questão de Arão e os seus filhos não abandonarem o Mishkan durante 7 dias. Então Esforno diz assim: as cortinas externas do tabernáculo não eram desmontadas, ou seja, todo o limite do Mishkan ele era demarcado pelas cortinas externas, que corresponde aos muros que limitam a fronteira ou os limites de uma propriedade, ok? Então, as cortinas externas eram um muro em torno do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então, na visão de Esforno, o Mishkan, o tabernáculo, era desmontado todo dia, mas as cortinas externas não. Dessa forma, então, Arão e seus filhos permaneciam dentro do Mishkan, ok? Na visão de Berraie, ele diz assim: a Torá não quer dizer literalmente que eles não tinham permissão de sair do tabernáculo, nem de dia e nem de noite, mas sim que sempre que sua presença fosse necessária, eles não tinham permissão para sair, fosse de dia ou de noite, né? Então, nessa visão de Berraie seria essa questão, sendo que por toda via, né, a presença deles era necessária constantemente por causa da inauguração do Mishkan. Então, automaticamente, eles não poderiam sair dali sem sombra de dúvidas, ok? Agora, na visão de Ramban, né, Narmânides, o tabernáculo permanecia erguido durante toda a noite. E ao amanhecer ele era desmontado e imediatamente reerguido. Deste modo, era possível os sacerdotes ficarem à entrada da tenda da reunião de dia e de noite durante 7 dias, conforme consta nos escritos de Ramban, né, com referência a Shemot, capítulo 40, verso 2. Ok? Então, essa visão deles. Agora, Rashi, ele comenta sobre a exaltação que Arão e os seus filhos recebem, segundo o versículo 36 do capítulo 8, onde está escrito: Arão e seus filhos fizeram tudo que Deus lhe ordenou através de Moshe, né? Então, por que Arão e os seus filhos são enaltecidos, né, pela Torá, pelo Eterno? Então, Rashi, ele comenta da seguinte forma. Então, ele diz assim: a Torá relata o louvor a Arão e seus filhos, que não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. Por que fala, Rashi, ele comenta sobre dessa forma? Porque eles permaneceram firmes. Eles não precisaram se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, no sentido de se desviar da vontade divina, seja ou para a direita ou para a esquerda. Eles permaneceram firmes, né, diante da ordenança divina. Então, assim fica de forma clara e entendida, segundo Rashi, que Arão e os seus filhos não negligenciaram nenhuma das ordens que receberam de Deus através de Moshe. Então, a intenção, segundo Rashi, aqui é mostrar que pode ter havido a tendência para este desvio em um caminho ligeiramente diferente, né? Ou seja, na visão de Rashi, ele fala, afinal de contas, Arão e os seus filhos são seres humanos. A tendência de desviar a atenção ou para a direita ou para a esquerda e sair do foco
é uma coisa natural do ser humano. Então Rashi fala que, desta forma, eles tiveram realmente a possibilidade de se desviar para a direita ou para a esquerda e perder o foco. Contudo, eles não fizeram. Então Rashi responde essa questão da seguinte forma: a direita, ela representa o lado da santidade. Assim, a tendência para desviar-se para a direita seria seguir um caminho de santidade adicional. Por que adicional? Porque o foco era este. O foco de santidade era este. Não sair durante 7 dias. Então, desviar-se para a direita seria uma forma de adicionar aquela santidade mais santidade. E depois nós vamos ver mais para frente aqui o que aconteceu com os 2 filhos de Harão, né? Os 2 filhos mais velhos, que quiseram acrescentar mais santidade à santidade e simplesmente embriagaram-se com esta santidade e entraram no lugar proibido e perderam suas vidas por causa disso, ok? Então, mais do que foi pedido, então é um caminho de santidade adicional mais do que foi pedido, ok? Reciprocamente, um desvio para a esquerda significa enfatizar os métodos de combate às forças do mal. Ou seja, nesse sentido aqui seria o quê? O foco está aqui, santidade. E o foco da santidade é realmente trazer mais luz, mais presença divina e erradicar o mal. A luz erradicando as trevas. A presença divina erradicando o mal, a maldade. Então eles poderiam ir para a esquerda com essa questão adicional, que seria realmente métodos para combater as forças do mal. Então poderia acontecer isso como seres humanos. Contudo, Aharão e os seus filhos não precisaram virar-se nem para a direita e nem para a esquerda, pois eles eram indivíduos íntegros a ponto de a Torá relatar seu louvor. Por isso o versículo 36 do capítulo 8, onde vem ali o louvor de Aharão e seus filhos. Mas em outros tempos, quando nós estamos rodeados por influências negativas, realmente é necessário desviar-se à direita e à esquerda para encontrar métodos de combater a escuridão espiritual à nossa volta, ao mesmo tempo aprimorando nossa conduta religiosa pessoal, né? Não adianta a pessoa ser um leão, por assim dizer, que eu sou contra o mal, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu não sei o que, eu não sei o que lá, é porque eu não suporto a maldade, eu não suporto a hipocrisia, eu não suporto a mentira, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas dentro das suas linguinha de cobra, ok? Ele sempre acaba colocando um ingrediente ali, minúsculo, no meio das suas alegações de santidade, né? Mas acusando alguém. Então ele se torna, né, um honroso 1º de abril. Fala, e quem fala demais dá bom dia a cavalo, não é isso que diz o ditado? Então não, a integridade de Aharão e os seus filhos não precisaram se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, nem acrescentar santidade e nem usar métodos para combater o mal. Mas há tempos em que nós precisamos ir mais para a direita para adquirirmos um pouco mais de santidade, ou irmos para a esquerda para adquirirmos métodos para combatermos o mal. Então, por isso que o nosso Rebbe Menahem Mendel diz, combater o mal, a escuridão, ela é algo digno. Mas essa não é a nossa função principal. A nossa missão principal é irradiar luz, presença divina. Entendeu? Então isso é o mais importante. Mas sim, há momentos em que nós estamos envolvidos com muitas influências negativas e nós precisamos nos adequarmos e nos, entre aspas, né, nos armarmos, né, no bom sentido, com as armas espirituais para poder
ter mais santidade para resistir às influências negativas, termos métodos para combater as influências negativas, o mal. Então, quando nós estamos na Torá, quando nós estamos nas 7 leis de Noa, quando nós estamos no centro da vontade divina, Deus vai nos dando discernimento, orientação, inspiração para podermos discernir situações, momentos, etc. e tal, para podermos agir de forma correta, né? E não ir da nossa cabeça, né? Não, porque eu sou contra o mal. Nenhuma novidade. Eu não suporto mentira. Nenhuma novidade. Eu não aceito hipocrisia. Nenhuma novidade. Mas o fulano lá, eu não sei quem, não sei quem, não sei quem lá, e fala um monte de baboseira, né? Então, quer dizer, não adiantou nada. Falou um monte de abobrinha e depois ficou pior. Lembra daquele ditado que o remendo novo numa vestimenta velha rasga tudo? Não serve para nada? Então é isso daí. Então a gente precisa ter sabedoria e temor aos céus para fazermos as nossas considerações, né? Senhor, eu não, como diz em Salmos em várias partes, na sua Torá está incluído muitos momentos, que o Senhor não suporta a mentira, a hipocrisia. Ajuda-me a não ser hipócrita e nem mentiroso. Ajuda-me a não ficar apontando o dedo e acusando as pessoas, porque isso não é bom para ti e muito menos para mim. Ajuda-me a não me apartar da humildade, da simplicidade. Que eu possa, Hashem, realmente cada vez mais procurar com sabedoria e temor aos céus a santidade à direita, métodos de combater o mal pela esquerda, mas sempre com temor aos céus e sempre dependendo de ti. Então nós agimos, amados, com simplicidade e humildade. É simples. Deus, ele não exige que nós saibamos nenhuma raiz quadrada ou que nós venhamos guardar toda a tabela periódica, né, das questões químicas que existem aí, para a gente poder realmente discernir com sabedoria e simplicidade as coisas de Hashem, né? Uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado, quando as pessoas falam muito eu, né, ele vai acabar caindo na sua própria língua comprida. Porque quando as pessoas são muito assim, porque eu não suporto, porque eu. Aí depois fica, sabe o que vira esse daí? Fica assim, ó, porco eu sou, porco eu, porco sou, porco eu. Ou seja, eu me torno imundo diante de Deus. Nós não podemos perder, né, a simplicidade e a santidade em Deus. Jamais podemos sair dando com a língua nos dentes contra o próximo e usando, entre aspas, né, de palavras de humildade, né? Arão e os seus filhos, eles não precisaram falar porque eu e os meus filhos, nós fizemos tudo o que Deus ordenou através de Moshe. Eles não precisaram falar porque eu. Eles simplesmente fizeram, obedeceram. O louvor e a exaltação de Arão e seus filhos veio de Deus. Não veio nem de Moshe e nem do próprio Arão. Deus enalteceu. Por isso que está escrito, Provérbios, né, que diante da honra vem a humildade. Se falta a humildade, não há honra. Ok? Por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, eles falam de uma tarefa, de uma missão muito sublime que nós temos, que é elevar a criação à sua plenitude. Então, quando nós falamos, né, que nós precisamos, os nossos sábios, melhor dizendo, falam que nós precisamos retificar o mundo para que ele seja transformado na moradia de Deus, é essa a função. Essa é a nossa tarefa suprema. Entre essa tarefa suprema e outras
questões da nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, nós temos várias missões a completar na nossa vida. A nossa tarefa suprema é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E nessa jornada nós temos várias missões a cumprir. Justamente, Deus possibilitou isso para juntar ou somar a nós santidade. Deus permitiu isso para que nós pudéssemos somar a nós métodos para combater o mal, a sua maldade. Então, entre estas coisas, está também a nossa missão de levar a criação à sua plenitude. E por isso nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala assim: como está escrito, Deus consagrará vocês por meio destes rituais durante 7 dias. Vejam bem, se formos estender todo o assunto em si, nós vamos ficar aqui o dia inteiro e ainda não vamos chegar nem no final do primeiro parágrafo. Mas vejam bem a conexão em que o nosso Rebbe Menachem Mendel está trazendo. Consagrará vocês por meio desses rituais durante 7 dias. 7 dias. Te lembra alguma coisa? Quando o mundo foi criado, a presença de Deus repousava sobre a terra. Contudo, as más ações de sucessivas gerações a expulsaram a presença divina para âmbitos espirituais cada vez mais distantes. Este processo começou a ser revertido por Avraham e foi concluído com a construção do Mishkan. Ou seja, na criação, a presença divina era uma coisa muito real. Mas com as sucessivas más ações das gerações posteriores a Adão, fizeram com que a presença divina ela se recolhesse. Né? Começou exatamente com o quê? Com o próprio pecado de Adão, ao comer do fruto proibido. Na sequência veio o quê? Veio exatamente Caim matar Abel. Então, quando Adão cometeu o primeiro pecado, então Deus recolheu-se um passo atrás, numa linguagem humana, para entendermos. Quando Caim mata Abel, segundo passo para trás. Então isso, de forma sucessiva, aconteceu 7 vezes. E por isso os nossos sábios falam que dessa forma, Deus ele construiu desta forma 7 céus. Ok? Ou 7 níveis de céu. Para entendermos isso. Então, este processo começou a ser revertido, ou seja, a ausência divina, de uma forma mais real, mais contundente, mais presente, ela começou a ser revertida através de Avraham. Quando Avraham começou realmente a analisar tudo, todas as coisas, e perceber que realmente há um Deus que criou tudo isso daqui. Então Avraham, ele iniciou o monoteísmo. Então, com esta ação de Avraham, então a presença divina veio se achegando mais. A conclusão disso foi na construção do Mishkan, quando na consagração do Mishkan a presença divina se tornou tão real que nem Moshe poderia entrar no Mishkan. Só a partir do momento que Deus chamou Moshe para adentrar ao Mishkan, que Moshe pôde entrar à presença divina. Então, isso mostra que Deus não mudou o seu plano. Deus não mudou o seu projeto. Deus não mudou o seu script, a Torá, para fazer deste mundo a sua moradia, a sua casa. Então ele está usando, desde então, circunstâncias para conduzir pessoas para servi-lo, de fato, em verdade, servi-lo com de forma espontânea, mas com amor fervente por ele. Esta transformação, ela vai nos levar a fazer o quê? A techuvá, tefilá, as preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah e as Tzedakah. Com referência aos 7 dias,
de consagração de Aharon e os seus filhos e o próprio Mishkan, está conectado diretamente com a criação. Os 7 dias da criação. Está conectado diretamente com 6. No 6º dia, Deus criou o ser humano, a sua forma e semelhança. Daquele boneco de terra, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e então passou a ser alma vivente. Até então, tudo, absolutamente tudo que Deus criou foi pelo poder da palavra. O ser humano não. O ser humano foi pelo seu sopro, ou pelo seu beijo. Ele levou fôlego. Ele deu parte de si, que nem um salva-vida faz para com o afogado. Deus, ele deu uma parte de si, o sopro, o beijo de Deus. Ele deu uma parte dele para aquele boneco tornar-se alma vivente. Por isso, a origem da nossa alma, ela é essencialmente em Deus, de todo ser humano. E este 7º dia, em que ele santificou, abençoou tudo, então ele descansou. No 6º dia criou o homem. Corresponde aos 6 milênios da história da humanidade, que nós estamos exatamente vivenciando esta realidade. E como nós aprendemos dentro do aspecto judaico, quando você completa a sua idade, por exemplo, você completou a sua idade de 39 anos. Então você, a partir de agora, o salmo da sua vida é o Salmo 40. Porque 39 anos de vida você já viveu, você já completou. Agora você começa a vivenciar os seus 40 anos de vida. Quando você completar o seu próximo aniversário, você estará completando 40 anos de vida. Deus te concedeu mais um ano de vida. Você completou 40 anos, você já não tem mais 40 anos, você tem 41 anos, porque você já começa a vivenciar os seus 41 anos. Nós já completamos 6 milênios. Nós estamos vivendo o 6º milênio. E ao vivenciarmos o 6º milênio, nós estamos então já para o 7º milênio. Ou seja, nós estamos vivendo aquilo que os sábios dizem, nós estamos vivendo os 2 milênios de Mashiach. Nós já estamos nos dias de Mashiach. Por isso, o justo e o verdadeiro Mashiach se revelará a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Por isso, esse segredo da revelação de Mashiach está em Deus. Mas ele nos dá sinais para podermos discernir. Nós estamos vivenciando os 2 milênios de Mashiach. Esplêndido estas coisas. Então, por isso, amados, realmente tudo está na conexão com a criação. Por isso, quando um segmento religioso dispensa os 5 primeiros livros da Bíblia, ele está dispensando a sua própria vida, a sua própria existência. Ele está jogando na lata do lixo a sua vida, quando ele menospreza os 5 primeiros livros da Bíblia. É a raiz de tudo, é o fundamento de tudo. Sem isto, tchau. Ok? Continuando, o nosso Rebbe ainda diz, no entanto, se analisarmos com mais profundidade, vamos ver que os rituais de consagração levaram o mundo a um nível de integridade ainda maior do que este possuía nos dias da criação. A revelação divina que acompanhou a construção do Mishkan acabou superando a escuridão espiritual que tinha se espalhado pelo mundo devido ao distanciamento progressivo da presença divina. Isso sem falar da escuridão espiritual em que o mundo foi mergulhado com o episódio do bezerro de ouro. Ainda teve o bezerro de ouro também,
que contribuiu para esse afastamento de Deus, para esse momento de escuridão espiritual em todo o mundo. O Michigan, Avraham e o Michigan anularam estas questões negativas. Do mesmo modo, concluindo agora, o nosso Rebbe diz, ao centrarmos a atenção em nossa missão divina de transformar nossas vidas no Michigan, o nosso Michigan interior, o nosso tabernáculo interior, ou seja, no ambiente em que Deus se sinta em casa, ou seja, para que o mundo seja transformado na moradia de Deus, primeiro você e eu precisamos ser a moradia de Deus, senão não tem como levar realmente a criação a níveis da santidade divina, na sua plenitude, ok? Então, no ambiente em que Deus se sinta em casa, o nosso tabernáculo interior, estaremos alcançando um nível de consciência divina superior ao que possuímos originalmente. Nosso retorno a Deus afeta todas as nossas 7 emoções básicas, assim como os rituais de consagração dos Kohanim tinham que ocorrer ao longo de 7 dias completos. Os 7 dias completos da consagração de Aharão e os seus filhos, a santidade do sacerdócio, primeiramente para o povo judeu, uma realidade nata. E para os Beneinos não judeus, é uma santidade que nós adquirimos através da jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, em conexão com o Filho primogênito de Deus, o povo judeu. Agora, as 7 emoções básicas, quais são as 7 emoções básicas? As 7 emoções básicas são, primeiro, amar a Deus. Segundo, temer a Deus. Terceiro, se conectar com Deus por meio do estudo da Torá e das 7 leis de Noé. Quarto, superar os obstáculos à divindade no mundo. Ou seja, você e eu precisamos superar os obstáculos, as dificuldades que se criam por aí para que a santidade de Deus, a presença de Deus não seja real. Por isso, há muitas décadas estão proibindo Bíblias, por exemplo, nas escolas, nas famílias, nas universidades, proibindo de fazer preces, orações nas escolas e universidades. São obstáculos que têm sido criados pelo sistema por aí afora vai, contra Deus, contra a família e contra a liberdade. Quem é contra essas coisas é contra Deus, gente. Ponto. Ok? Quinto, valorizar e apreciar a bondade de Deus, gratidão, valorizar, enaltecer a bondade divina de tudo aquilo que Deus tem feito para o universo em geral, para o mundo em geral, para você. Não pode deixar de agradecer a Deus. E sexto, se orgulhar de ser um emissário de Deus no mundo. Você é um emissário, você é uma emissária de Deus no mundo. Você precisa, levar o beijo de Deus para o mundo. Você precisa levar o coração de Deus, o amor de Deus para as pessoas. Você não pode se calar. Mas não é com agressividade. Não é esculachando as pessoas por causa da sua idolatria, por causa da sua fé. Não é fazendo piadinhas infames, porque as pessoas estão num determinado segmento religioso que não condiz com o verdadeiro monoteísmo e por aí afora vai. É a conquista pelo amor, pela paciência, pela compaixão. E o sétimo, sela tudo isso que nós acabamos de falar. Porque o sétimo das emoções do ser humano é humildade. Sem humildade você não consegue nada. Sem humildade você é nada. Simples assim. Baruch Hashem. A Havidalah acontecerá às 18h39. Baruch Hashem. Então, a você, toda a família, toda a comunidade, Shavuatov, uma passagem do 7º dia para os 6 dias comuns,
com muita continuidade de presença divina, com continuidade da Torá, à luz da Torá, né? À luz das 7 emoções que nós falamos aqui, à luz das 7 leis de Noor, e vivemos o nosso dia a dia realmente para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Pela graça bendita de Hashem, até amanhã. Shalom, shalom, Shavuot. Foi muito bom ter vocês aqui conosco nesta tarde. Até amanhã.